Vamos dar início, então. Antes de começar, vamos clamar ao Senhor. Meu Senhor e meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nós começamos este momento, Pai, colocando tudo diante da Tua presença, Senhor. Espírito Santo, toma o controle desse ambiente, remove toda distração, todo peso, toda oposição espiritual. Abre nosso entendimento para receber a Tua palavra, que não sejamos apenas uma mensagem que não cause e transforme, Senhor, mas que seja, Senhor, uma transformação verdadeira aqui. Pai, guarda essa transmissão, a internet, cada equipamento dos seus filhos aqui, esses equipamentos que estão falhando, que estão caindo, nós repreendemos toda falha, toda interrupção e toda tentativa de atrapalhar aquilo que o Senhor fará aqui hoje. Envia teus anjos ao redor de cada um, de cada pessoa conectada aqui, de cada lugar. Que haja paz, que haja proteção, sensibilidade espiritual. Coloca uma muralha de fogo ao redor das nossas casas, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, pessoal, hoje a nossa palavra está em Romanos 8, 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por que eu falei que seria uma guerra, mas uma guerra espiritual diferente? Porque nós estamos trabalhando esses 10 dias sobre o Espírito Santo, certo? Então, eu quero falar com vocês sobre essa passagem específica que fala do Espírito Santo. Primeira coisa que eu preciso ensinar aqui: guerra espiritual não é só demônio, não é só manifestação. É isso que vocês vão aprender aqui hoje. E as pessoas agora começam até a ter um pouco de dúvida. Como assim, Lu? Nós estamos falando de guerra espiritual, como assim? E hoje é isso que eu quero ensinar para vocês. E a gente vai desvendar esse mistério agora. Vocês vão me abençoando aí com as mãozinhas para eu entender que vocês estão entendendo, que vocês estão acompanhando a aula, tá bom? O maior perigo hoje, gente, não é a existência de uma guerra, mas é lutar sem o discernimento. Essa é a chave da noite. Porque existe algo perigoso no mundo espiritual, que são as batalhas invisíveis. Vocês sabem que eu trabalho com libertação, né? Que eu dou curso de libertação. E as batalhas invisíveis são as guerras que acontecem contra a sua mente, contra a tua família, contra o teu propósito, tua identidade, contra a intimidade com Deus. E muitas vezes as pessoas percebem apenas os sintomas. E quais que são os sintomas que está havendo uma batalha invisível? Cansaço sem explicação, confusão, peso espiritual, desânimo constante, ciclos repetitivos, distrações destrutivas, esfriamento espiritual, um sono incontrolável impedindo a glória do Senhor. Não estou falando de um cansaço de trabalho, ok? Estou falando de um sono incontrolável, mas você está bem e do nada você fica assim, sem conseguir assistir uma aula, sem conseguir assistir uma pregação, sem conseguir acompanhar um culto, tá? E a Bíblia, ela mostra que nem toda batalha começa no natural. Existem batalhas que elas são invisíveis e elas estão acontecendo enquanto as pessoas estão vivendo normalmente a vida. Elas acontecem sem que você perceba. E o maior perigo não é entrar numa guerra espiritual. Todos nós entramos, todos nós passamos por isso. É impossível, porque o inimigo está ao nosso derredor, né? Mas o maior perigo é você lutar sem a direção do Espírito Santo. Sem a direção do Espírito Santo, que é o maior perigo.
Por quê? Por quê, Lu? Porque, gente, emoção não vence guerra espiritual. Grito não vence guerra espiritual. Religiosidade não vence guerra espiritual. O que vence é posicionamento guiado pelo Espírito, é autoridade espiritual. Mas essa autoridade você conquista com o Espírito, você não faz nada sem ele, nada sem ele. Então, a maior estratégia do inimigo não é apenas te ferir, é te desorientar. Estão conseguindo entender? É te desorientar. Porque quando um cristão está sem direção, ele se desgasta, ele ataca as pessoas em vez de atacar a raiz espiritual. Ele luta as guerras erradas, ele reage emocionalmente, perde o discernimento. E é isso que o inimigo quer. O inimigo quer fazer exatamente isso. O inferno ama cristãos cansados, confusos, desconectados com a voz do Espírito Santo. E é aí que tentam lutar guerras espirituais sem oração, sem discernimento, sem a palavra, sem intimidade com Deus. E aí o que acontece quando tenta lutar guerra espiritual sem tudo isso que eu falei aqui? Desgaste, confusão, pessoa que fica com medo, opressão, desequilíbrio espiritual. A pessoa não pode querer simplesmente entrar numa guerra espiritual. Ela tem que estar preparada para isso. Ela tem que estar preparada, ela tem que estar equipada, ela tem que estar acompanhada do Espírito. Aqui fala assim, ó, não sabemos orar como convém. A palavra, né? E isso é muito profundo, sabe por quê? Olha só para você ver. Nós estamos essa semana toda falando sobre o Espírito Santo. E Paulo está dizendo aqui que existem situações que em nossa mente não consegue compreender completamente o que está acontecendo. Tem situação na sua mente que você não consegue compreender. Às vezes, a sua dor, ela é confusa. Você não sabe. Sabe quando você fala assim, ó, ai, não sei o que está acontecendo comigo, ai, hoje eu tô chata, ai, eu não sei, hoje eu tô estranha, sabe? Já aconteceu com alguém aqui? É esse tipo de batalha. A batalha invisível. O ataque, ele é espiritual. O problema não é só externo. E aí, então, tem o nosso amigo, nosso auxiliador, que é o Espírito Santo. Aquele que vê todas as coisas, aquele que enxerga o que nós não conseguimos enxergar. Então, o que é uma guerra espiritual guiada, né? Guiada pelo Espírito? É quando o Espírito Santo direciona você como orar, pelo que orar, quando agir, quando silenciar, quando confrontar, ou quando apenas você permanecer firme, sem fazer nada. Porque nem toda batalha se vence da mesma forma, não. Cada batalha tem uma estratégia. Tem batalhas que você luta sozinha, sem jejum. Tem batalhas que você precisa de dias de jejum. Tem batalhas que você precisa só de algumas horas. Tem batalhas que você precisa chamar intercessores, precisa de outras pessoas. Em 2 Crônicas 20:17, um exército enorme vinha contra Judá. Quem conhece essa passagem? Humanamente, era impossível vencer. Mas Deus entrega direção específica. Ele fala assim, ó, nesta peleja não tereis que pelejar. E é algo poderoso. Sabe por quê? Josafá coloca adoradores na frente da batalha, gente. Isso parece loucura natural, né? Mas era estratégia espiritual. Depois vocês leem essa passagem, tá? Enquanto adoravam, Deus confundia os inimigos. Agora vamos trazer isso para a nossa vida hoje.
E imagina essa guerra do Irã com Israel, com os Estados Unidos. E aí o povo de Israel começa a colocar adoradores na frente da batalha, começa a colocar adoradores orando nas ruas. Não, não parece loucura humanamente? Parece até que estão zombando, né? Foi isso que aconteceu com Josafá em 2 Crônicas. Foi isso que aconteceu. Enquanto as pessoas adoravam, né? Enquanto o Senhor colocou esses adoradores, enquanto adoravam, Deus confundia os inimigos. Isso aqui é profundo, sabe por quê? Porque muitas pessoas perdem guerras espirituais porque elas lutam de forma errada, no tempo errado, não confiam em Deus. Só que deixa eu lembrar uma coisa, é guerra espiritual, espiritual. O Espírito Santo que conhece as estratégicas que a nossa lógica humana nunca entenderia. É o Espírito Santo que não só fortalece a gente, mas direciona também. Há momentos que ele vai falar assim com você, o Espírito Santo vai falar assim: ore, agora cale-se, jejue, espera, Lucineide, confronta, Josiane, saia desse ambiente, Eliane, não tome essa decisão agora, Kelly, não confunda, continue firme, vai ter horas que o Espírito Santo vai falar assim. Guerra espiritual exige sensibilidade. Agora, presta atenção aqui. Presta atenção aqui que no começo eu falei com vocês uma coisa e agora eu quero que vocês entendam exatamente o perigo da guerra espiritual. Eu venho falando, eu venho ensinando sempre que eu posso aqui. E se você não aprender isso, você vai continuar com as situações que você vem enfrentando como um ciclo repetitivo. Você precisa aprender isso. Precisa buscar estratégias, se esforçar para aprender isso aqui. Eu falei no princípio que nem toda guerra espiritual é demônios ou manifestações. A maior guerra espiritual, a maior guerra espiritual começa na mente. O maior campo de batalha é a mente. E eu venho ensinando ou não venho para vocês sobre isso. Fortalecer a mente, trabalha a mente, melhora a mente, muda a mente, muda a mentalidade, porque o maior campo de batalha é a mente. Muita gente pensa que guerra espiritual é só demônio, manifestação, confrontos espirituais visíveis, mas a maior guerra que acontece é dentro da nossa mente. O inimigo, ele tenta lançar medo, culpa, confusão, desânimo, ele lança pensamentos destrutivos, incredulidade, porque uma mente dominada pelo medo te enfraquece espiritualmente. Uma mente com culpa, uma mente com ferida emocional não tratada, com mágoas, isso tudo é alimento para demônio. Então, ele sabe exatamente como te atingir, como te enfraquecer, como te deixar nervosa, nervoso, ansiosa, ansioso. Ele sabe exatamente. O inimigo sabe o que ele precisa fazer. E as nossas armas espirituais não são carnais. Em 2 Coríntios 10, 4, 5 fala, porque as armas da nossa milícia não são carnais. A guerra espiritual, pessoal, exige armas espirituais. Simples assim. E em Efésios 6, tem falando sobre essas armas espirituais, né? Que eu falo para vocês colocarem todos os dias, quando vocês levantarem. Que é a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, as botas do evangelho da paz. Isso mostra que a guerra espiritual, ela também exige preparo. Se a palavra nos fala que, porque as armas da nossa milícia não são carnais, a palavra já está falando. Depois a palavra vem e fala que a gente precisa se equipar com as armaduras de Deus. Está mostrando o tempo todo que se é espiritual, você precisa se equipar espiritualmente. Você já viu algum soldado
algum guerreiro ir para a guerra de pijama? Você já viu? Não tem como. A pessoa precisa se equipar, precisa se preparar. E muitas vezes a pessoa quer entrar orando, expulsando o demônio. Não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona. Você tem intimidade com o Senhor? Você tem intimidade com Deus? Você tem autoridade espiritual para ir ali e expulsar um demônio? Ou você está querendo aparecer, querendo fazer gracinha? E aí você vai passar vergonha? Não é assim que funciona, não. Você já se equipou? Você já colocou a armadura de Deus? Você já se preparou espiritualmente? Você já chamou o Espírito Santo para te acompanhar? Já chamou os exércitos do Senhor, os anjos do Senhor, das mais altas patentes, para poder te acompanhar? Com espada desembainhada de fogo, com tudo que precisa de equipamento para estar junto com você? As nossas guerras espirituais, a gente tem que ter essa sabedoria. Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, não, você já jejuou? Você tem jejuado? Porque não é jejuar especificamente pelaquela causa. Porque às vezes a vizinha pode chamar agora aqui para você ir lá. Mas você é uma mulher, um homem de oração? De jejum? Isso é uma prática da tua vida? Aqui no grupo eu estou fazendo isso ser uma prática constante. Aqui a gente tem essa prática constante. Glória a Deus por isso. Glória a Jesus por isso. Porque as armas, elas são espirituais. E que armas que é essa, Lu, que o Espírito usa? Primeira coisa, a palavra. Jesus venceu Satanás dizendo: está escrito. O inferno, ele não resiste à verdade da palavra. Então, leia a Bíblia. Decore alguns versículos sobre a autoridade espiritual. Decore versículos como Lucas, onde o Senhor fala que te deu toda a autoridade para pisar serpentes, escorpiões. Leia a palavra. Porque é no nome de Jesus que a gente expulsa todo mal. Segunda coisa, oração. A oração não é ritual. A gente já vem, né? A oração é alinhamento espiritual. Tem orações fortíssimas que quebram correntes, que destravam a atmosfera de ambiente, que trazem discernimento para você, que fortalecem a sua alma. Terceira coisa que o Espírito Santo usa, jejum. Ele vai te pedir para você jejuar. O jejum aumenta a sua sensibilidade espiritual. A adoração. A adoração muda as atmosferas. Tem cadeias que começam a se romper enquanto alguém adora, sabiam? Paulo e Silas adoraram na prisão e as cadeias caíam. Davi, ele tocava para Saul, para espantar espíritos ruins. É preciso aprender a adorar. Muitas pessoas não fazem isso. Aliás, tem pessoas que nem gostam. Quantas pessoas você vê chegando na igreja tarde? Chegam na hora da palavra, pula o momento do louvor. Quantas pessoas? Teve uma vez que eu dei um treinamento para uma equipe de liderança de igreja, e a pastora falou que as pessoas elas tinham o hábito de chegar atrasado. Até o próprio pessoal do louvor chegava atrasado para poder passar o som. E aí a gente falava quem é mais importante para você. Porque no seu trabalho, você não chega atrasado desse jeito. Você pode ser mandado embora. E aqui, as coisas do Senhor, que você tem que entregar o seu melhor é a chegar atrasado. Mas tem pessoas que chegam depois da adoração, depois do louvor. Tem pessoas que chegam assim, em culto online, em culto presencial, em evento, em reuniões assim como a nossa. Chegam já na hora de pedir, na hora da palavra. Só que espiritualmente falando, principalmente na questão do mundo espiritual, você precisa chegar adorando, louvando. Você precisa se render
antes, porque as cadeias já começam a se romper ali, ó, no momento da adoração. A atmosfera muda, a glória desce. E o Espírito Santo, pessoal, ele quer revelar a raiz. Isso aqui que é mais profundo. Ele quer revelar a raiz. E tem pessoas que estão orando, lutando apenas com sintomas que elas estão sentindo. Mas é o Espírito Santo que revela a raiz da ferida, a origem da opressão que você está sentindo, a origem da porta aberta, da brecha que você deu, do ambiente tóxico, da área não curada. Então, essas coisas que eu falei aqui são as coisas importantes, que são as armas que o Espírito usa, que é a palavra, a oração, o jejum e a adoração. Deus não trata apenas as consequências, não, gente. Ele trata as raízes. Guerra espiritual não é brincadeira. Guerra espiritual não é show. Existe um perigo que essas pessoas que querem fazer gracinha, que estão usando aí a internet, ó, para poder expor pessoas, contratando até pessoas para poder fingir que estão recebendo demônio, para poder fazer espetáculo na internet. Guerra espiritual, pessoal, não é espetáculo, não. Tem um perigo enorme de você transformar uma batalha espiritual em espetáculo. Não é histeria, não é esse show que o povo está dando. É discernimento. É um dos assuntos mais desequilibrados dentro da igreja. É raro você ver uma igreja que quer ter um ministério de libertação. É raro. Você sabe por quê que é raro? Porque um pastor, para ter uma igreja que manifesta demônios, que tem manifestação, tem que ser uma igreja pura, pura. Por que que tem que ser uma igreja pura? Porque se tiver sujeira no louvor, o inimigo já está ali dentro da igreja. Você sabe que o inimigo frequenta a igreja, vocês sabem, né? Pois é. Então, vocês estão entendendo o que eu estou falando, pessoal? Bem, olha só. Por que que as igrejas hoje não poucas têm? Porque tem que ter santidade. Tem que ter santidade. A pessoa tem que cuidar daquele irmãozinho que teve manifestação ali, que caiu. Às vezes, um demônio demora 30 minutos até 1 hora para sair, dependendo de se for legião, se tiver muita legalidade. Então, as igrejas estão querendo saber disso, não. Só que as igrejas precisam lembrar de uma coisa. Jesus, onde ele entrava e passava, demônios se manifestavam, milagres aconteciam. A igreja precisa ser como Jesus, limpos e santos. E é por isso que nós estamos como estamos, porque as igrejas pararam de fazer isso. São raras as igrejas que fazem isso. Por que que eu despertei esse ministério, me chamou muita atenção, mexeu muito comigo? Porque eu vivi dentro da minha casa um inferno na minha infância, na minha adolescência, e eu tive discernimento que era espírito. Se eu tivesse o conhecimento naquela época, eu teria orado em vez de chorar. Eu teria orado em vez de ter entrado em depressão, ansiedade, em vez de ter o corpo machucado, viver gripada, viver nos médicos por causa de espírito, por causa do espiritual. Eu teria orado se eu tivesse esse conhecimento. Então, tem pessoas que não querem assumir isso não. Não querem assumir isso. Agora, o problema também é que tem pessoas que vê demônio em tudo. Vivem paranoicas. Transforma tudo em demônio, tudo é batalha espiritual. E aí tá fazendo um espetáculo, né? E aí as igrejas também não querem por esse motivo. Porque a guerra espiritual verdadeira envolve santidade, intimidade com Deus, submissão a Deus, maturidade espiritual. Aí, querido, o inferno treme de ouvir seu nome. Aí, o inferno,
tem lá seu nome como outdoor. Eu falei que o meu nome tá brilhando lá como outdoor. Porque eles devem olhar e falar assim, essa aí não adianta mexer com ela, não. A gente tenta, mas não adianta. Por quê? Porque a gente tá ali, ó, lutando, lutando. E o inferno teme a autoridade espiritual. Jesus nunca perdeu controle em confrontos espirituais. Nunca. Pela autoridade espiritual que nasce a comunhão com o Pai. Jesus é o maior exemplo disso. Jesus jejuava, orava, discernia. Jesus andava com comunhão com o Pai. Por isso que ele tinha autoridade. Imagina um soldado indo para a guerra sem mapa, sem direção, sem comunicação com o comandante. Ele não vai se perder facilmente? Um soldado está indo para a guerra, mas não tem direção nenhuma. Não tem comunicação com o comandante. Ele se perde. Assim também somos nós, tentando lutar uma guerra espiritual sem ouvir o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? O Espírito Santo é quem conhece o campo invisível da batalha. É ele que está enxergando tudo que a gente não consegue enxergar. E como que você vai saber se o Espírito está te direcionando numa guerra? Você está passando por esses problemas aí que eu falei, né? Os sintomas aí que eu falei. E aí você começa a lutar. Você começa a jejuar para vencer uma guerra, por exemplo, com teu esposo, com tua família, no teu trabalho. Como que você sente que o Espírito Santo está te direcionando? Você sente paz, mesmo em meio a toda a situação que está acontecendo ali. Você tem clareza espiritual. Você tem alinhamento com a palavra de Deus. Você tem discernimento. Você tem convicção profunda, porque o Espírito Santo nunca conduz uma pessoa ao orgulho, à confusão, ao desequilíbrio, à vaidade espiritual. Nunca confunde. Uma pessoa não tem desequilíbrio se ela estiver alinhada com o Espírito Santo. O maior nível de guerra espiritual não é confrontar demônios, é você permanecer fiel, extremamente fiel. Porque existem pessoas que querem autoridade, querem confronto, né? Eu venho falando sobre isso esses dias aqui, querem manifestações sobrenaturais, mas não conseguem manter a constância, vencer as tentações da carne, sustentar uma vida de oração, permanecer obedientes. E aí, inferno não teme, gente. Mais um homem desobediente, não. Entende? E o que enfraquece uma pessoa na guerra espiritual? Você pode lutar uma guerra e não vencer, ou sofrer ataques. Por isso é preciso você estar alinhada com as coisas do Senhor. Você precisa estar muito alinhada antes de entrar numa guerra espiritual. E o que pode te enfraquecer mais ainda? Porque se você entra numa guerra espiritual e não está preparado, você vai ficar mais fraco ainda. Os ataques vão vir dobrados. Então, você tem que ter uma vida alinhada. Porque não vai deixar de ter ataque. Mas você está alinhada, você está forte, você consegue lutar. Entendeu? Então, primeira coisa, pecado não tratado. Ambientes impuros enfraquece a sua sensibilidade espiritual. Enfraquece. Vida sem oração enfraquece. Sua alma fica vulnerável. Falta da palavra enfraquece a sua guerra espiritual. Você não conhece a palavra, você facilmente vai acreditar nas mentiras que Satanás vai falar. Satanás não falou mentira para Jesus lá no deserto? Eu te dou todos os reinos, não foi? Ele não tentou Jesus? Mas Jesus acreditou? Jesus tinha conhecimento da palavra. Você precisa ter conhecimento da palavra. Satanás pode vir te lançar mentiras para você, porque quando as pessoas se manifestam, é uma coisa horrorosa.
E o Satanás sabe de todas as coisas. Então, ele sabe aquele pecado seu escondido. Ele sabe as coisas para poder te enfraquecer. Sabe que uma pessoa é rejeitada, ele vai usar uma palavra de rejeição. Então, você tem que conhecer a palavra. Isolamento espiritual. O inimigo também tenta afastar pessoas da comunhão. E a parte mais profunda é que o Espírito Santo, ele não veio apenas para consolar, né, para ser o nosso amigo. Ele veio para te preparar também para ser maduro espiritualmente. Uma pessoa sensível, discernente, firme, cheia da palavra, guiada pelo Espírito. É isso que ele quer. Pessoas que não lutam pela carne, mas que sabem guerrear espiritualmente. A maior vitória espiritual não é apenas você expulsar demônios, viver manifestações maravilhosas, presenciar milagres, não é isso. É você permanecer alinhado com Deus no meio da guerra, porque se você permanece alinhado com o Senhor no meio da guerra, você está vencendo batalhas externas, mas também está alimentando a sua própria alma internamente. Você está forçando a sua alma internamente. Vocês estão conseguindo entender? E eu quero te fazer uma pergunta agora. Quantas batalhas na tua vida você tentou vencer sozinho, sozinha? Tentando controlar tudo, tentando entender tudo, resolver tudo do seu jeito, na força humana. Enquanto o Espírito Santo estava falando assim, baixinho com você, assim, ó, me deixa conduzir, deixa eu resolver. Vocês estão conseguindo compreender agora a questão da guerra espiritual conduzida pelo Espírito Santo? Não é, gente, ficar emocionado, é você ficar posicionado. Existe uma diferença entre alguém agitado espiritualmente, que a gente está vendo muito na internet, e alguém realmente revestido de autoridade. Existe uma diferença gritante, gigantesca. E a Bíblia nos afirma que o Espírito ajuda nossas fraquezas. Isso significa que você não luta sozinho, sozinha. O céu, ele está observando suas batalhas. E o Espírito Santo, ele quer entrar nelas. Mas você precisa permitir. Eu quero compartilhar um vídeo com vocês aqui agora. Eu quero compartilhar um vídeo, quero que vocês prestem bastante atenção para a gente poder conversar sobre isso. Vocês estão vendo, pessoal? Ok. Vou abrir o áudio, porque caso vocês não estejam ouvindo, vocês me falem, por favor, ok? Aliás, já está aberto o áudio, né? Então, vocês me falem, por favor, tá? Presta atenção nesse vídeo. E o telefone do escritório tocou. Quando o telefone do escritório tocou, eu ouvi um irmão que gritava assim, dizia assim, eu quero falar com o pastor Alexandre, eu preciso que você venha aqui do lado de casa expulsar um demônio. Eu falei, por quê? Ele falou, já veio o pastor A, pastor B, pastor C, já tentou expulsar, tá cheio de pastor, só que a moça faz 24 horas que está possessa.
ela se urina no chão, tá horrível. Aí eu falei assim, mas irmão, se já foi o pastor fulano, já foi o pastor ciclano, já foi o irmão ciclo de oração aí, e não expulsou, não é demônio. Pode ser um problema psicológico. Porque eu também me sinto que sou melhor que ninguém. Aí ele falou, não, pastor, é demônio, você precisa vir aqui, dá para ver nos olhos dela, no que o diabo fala, e eles estão aqui. Na hora, bati o telefone e falei para o irmão assim, estou indo lá. Quando eu cheguei na rua, o irmão estava com um lençol, e estendo aqui, pastor, cheio de gente. Quando eu desci do carro, ele falou, agora sai, agora vocês vão ver. Eu falei, não faz isso não, meu irmão, precisa analisar cada caso. Quando eu entrei na casa, um cheiro de enxofre, um ambiente tenebroso, eu ouvi que demônio urrava na boca da menina. Eu arrepiei todo. Eu falei, não, realmente é demônio. E tinha um monte de gente segurando ela no chão e o diabo dizendo, eu vou matar. Eu coloquei a mão na cabeça dela e falei, demônio, sai em nome de Jesus. Aí, falei, diga amém. Estava lotada a casa. Diga amém, moço. O diabo olhou, gritou e falou, deu uma gargalhada e falou, não vou sair. Eu vou acabar com ela. Eu falei, sai, demônio, em nome de Jesus. Não vou sair. Aí me deu vergonha. Eu falei, agora nem eu e nem ele. Se o demônio, o diabo não sai, também não vou sair. Como é que eu vou levantar aqui no meio de todo mundo e deixar essa mulher oprimida? Haja visto que eu tinha identificado que era demônio. E aí eu fiquei uma meia hora suando, a máscara endureceu lá na parede, lá. E Jesus, agora já era o meu trabalho. E eu comecei a pingar, sai capeta, sai demônio, sai nada. Fiquei usando o nome de demônio, sai espírito, não sei do que, sai demônio tal, sai. E fui falando os nomes que eu sabia. Até inventei alguns para ver se saía ali, porque eu falei, que tal um jeito, tem que achar, tem que ter um demônio aí. Aí o Espírito Santo falou, quando eu terminei, que eu estava suando, eu parei e falei, Senhor, fala comigo. Por que esse demônio não quer sair? Eu ouvi como que se Deus desse um sorriso e falasse, agora você aprendeu. Por quê? Porque você chegou a meia hora só falando do demônio, o demônio nem falou comigo, você nem me consultou. Deus falou comigo assim, ó, você é o tipo de médico e cada um que chega é paracetamol. Você tem que ver se o que picou foi aranha, se o que picou foi cobra. Aí o Espírito Santo foi me dando orientação. Deus falou, você está dando tiro a esmo, dando tiro errado. Eu falei, mas qual é o problema? Aí Deus falou que ela convive em adultério com um homem que não é o marido dela. E o pastor batizou ela assim, porque ela já caía endemoniada na igreja, e o pastor falou para ela se libertar do demônio, ela tinha que se batizar. Depois que ela batizou, piorou. Deus falou exatamente muito claro comigo. Quando Deus falou assim, eu olhei para a família e falei, gente, ela está vivendo com um homem que não é o marido dela e está tendo um relacionamento com um homem que é esposo de uma outra mulher, está em adultério. Já gritou, não fala isso, eu te achei, Satanás. Nessa hora eu falei, em nome de Jesus, todas as possessões que entraram desde o batismo, que foram reforçadas no batismo, que batizar uma pessoa possessa não vai libertar, batismo não é para libertação. Eu repreendo toda a maldição, todos os demônios. Quando eu expulsei, nunca mais eu quero viver uma vida errada, pastor, nunca mais ela quer processo. Então, existem momentos que, se não tiver a revelação, você não vai conseguir ajudar as pessoas. Por que que eu quis mostrar isso aqui para vocês? Porque as pessoas querem fazer libertação desse jeito aí, ó. Chegar, sai em nome de Jesus. Não, agora eu cheguei, eu sou, né, o tal. Eu sou o bom. Deixa eu fazer e acontecer. Você viu o que ele falou? Ele falou o quê? Eu tinha até vergonha. Eu tinha até vergonha porque eu comecei a orar, expulsei tudo quanto é tipo de demônio e não saiu. O que que faltou? Faltou chamar o Espírito Santo para ir com ele. Olha que forte. Faltou chamar o Espírito Santo para ir com ele. E eu quis mostrar isso aqui para vocês, porque quantas guerras você tentou vencer com a sua própria força? Quantas? Enquanto sua alma estava ficando cansada, por que você não chamou o Espírito Santo? Tem coisas que só pode ser vencida com o Espírito Santo. E o nosso momento hoje vai ser diferente. Eu quero que você olhe essa imagem aqui que eu vou colocar agora. Vocês estão vendo? Presta atenção nessa imagem aqui. Imagina sua mente como esse campo de batalha aí, ó. Tem pensamentos, tem vozes, acusações, tem medos, tem memórias, tem pesos emocionais, certo? Imagina isso aí, você vivendo isso aí em algumas áreas da tua vida.
né? Às vezes tem acusação de coisas lá do passado que ficam ecoando até hoje em qualquer área da sua vida. Você está passando por uma situação aí com teu marido, com alguém, tem memórias, né? Imagina isso. Guardou bem? Vocês estão vendo aqui tudo, ó? É exatamente assim, né? Essas bandeiras que eles levavam, tá vendo as espadas? Vocês estão vendo o ambiente de guerra, tá vendo as correntes aqui, ó? Tá vendo a corrente aqui? Tá vendo a corrente? Vocês estão vendo aqui os espíritos malignos? Tá vendo, né? Um ambiente de guerra mesmo, certo? Agora você vai imaginar que o Espírito Santo entra nesse lugar da tua mente. É uma guerra, pessoal. Só que você tem que entender que é exatamente isso aqui que acontece no invisível. A gente não vê, pessoal, é espiritual. Espiritual invisível. É exatamente assim, ó. O inferno lutando com os anjos caídos, com os anjos de Deus lutando por nós. Quando a gente entra numa batalha espiritual, é isso aqui que está acontecendo. Ok? Só que quem que é o condutor? O Senhor, não é você. É o Senhor. Se você não chama Ele, e se você não está alinhada com Ele, você não consegue. Viu esse testemunho aí agora do vídeo que eu passei para vocês? Disse que já tinha chamado não sei quantos pastores renomados, a rua estava lotada de gente. Então, imagina agora o Espírito Santo entrando nesse lugar aqui, trazendo luz para a tua vida, trazendo paz, trazendo clareza, trazendo força. Imagina essa guerra acontecendo, né? E aí, você entende que o Senhor limpou a tua mente. Esse lado aqui direito, o Senhor limpou tudo, tá tudo limpo, tá vendo a corrente já quebrada aqui? Tá vendo? Tá tudo limpo. Só que o inimigo, ele fica ao derredor, esperando só uma brechinha para voltar de novo. Ele fica ao derredor, esperando só uma brechinha. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Sabe por quê? Porque isso é muito importante para o reino de Deus. E como isso é muito importante para o reino de Deus, você passa a ser importante para ele também. Então, eu quis mostrar esse vídeo para vocês hoje, mostrar essas imagens, para que você possa entender que o Senhor pode romper todas as cadeias, pode romper todas as guerras, a confusão, pode romper toda a desordem, todo o cansaço. Eu queria que você abrisse as suas mãos, representando rendição. As mãos abertas em direção ao céu representam rendição. Amém? Espírito Santo, nós entregamos o nosso controle, nossas guerras, nossos medos, nossas ansiedades, toda tentativa humana assume a direção das batalhas que nós não conseguimos vencer sozinhos. Eu sei que tem pessoas aqui que estão emocionalmente cansadas, porque eu conheço. Eu sei que tem pessoas que estão mentalmente feridas, espiritualmente sobrecarregadas. Mas hoje é dia do Senhor tocar essas áreas. Você precisa crer que o Espírito Santo hoje está quebrando opressões, pesos antigos, ciclos repetitivos, mentiras lançadas contra a sua identidade. Eu quero que você peça ao Espírito Santo agora. Peça ao Espírito Santo direção para a maior batalha que você está enfrentando hoje. Ura canta sura la bara canta sura la bara shira li bara canta la sura canta la baixi. Ura canta sura la baixi canta la baixi. Deixem a autorização de vocês e vamos orar em nome de Jesus.
Meu Senhor e meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, meu Senhor, Criador do céu e da terra, nós nos colocamos agora diante da tua presença, Pai, com temor, com reverência, Senhor, com dependência total de ti, Pai. Nós entramos confiando na nossa força, nós entramos confiando na nossa capacidade, nós entramos um dia, sim, Pai, mas hoje não, Senhor. Hoje nós entramos debaixo da autoridade do nome de Jesus. Hoje nós entramos debaixo da autoridade, debaixo do sangue do Senhor. A tua palavra declara, Pai, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais da maldade. Por isso nós nos levantamos aqui agora e nos revestimos com a armadura de Deus. Nós colocamos o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e as botas do Evangelho da paz. Senhor, nos reveste com o teu poderoso sangue, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, fortalece a nossa mente, nosso espírito, nosso interior. Porque eu sei, Pai, que tem pessoas aqui, Senhor, que estão cansadas de lutar, emocionalmente esmagadas, mentalmente atacadas, espiritualmente sobrecarregadas. Mas eu sei, Senhor, que hoje o Senhor quer quebrar, quer resolver, quer entrar nessas áreas. E nós declaramos, Senhor, nenhuma guerra será maior do que a presença de Deus sobre nossas vidas. Pai, nós repreendemos agora toda opressão maligna, toda seta lançada contra a nossa mente, toda confusão espiritual, todo espírito de medo, toda ansiedade sufocante, todo desânimo, toda acusação do inferno, toda voz que tenta enfraquecer a nossa identidade em Cristo, toda fortaleza espiritual seja quebrada agora em nome de Jesus. Que toda cadeia invisível caia por terra, toda prisão emocional caia por terra, que toda palavra contrária liberada contra nós perca a força agora pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Pai, visita agora, Senhor, todas as áreas escondidas da alma, Pai. Toca traumas, toca feridas antigas, toca lembranças dolorosas, Pai. Toca medos silenciosos, batalhas secretas, Senhor. Espírito Santo, entra nos lugares da nossa alma que ninguém conhece. Entra nos lugares, Espírito Santo. Imagina o Espírito Santo entrando, como eu mostrei na imagem aqui, numa batalha, na tua mente, nessa batalha que eu falei, que é para você falar com ele, na batalha que você está enfrentando hoje. Espírito Santo, entra, Espírito Santo. Nós cancelamos agora todo o plano das trevas, toda armadilha espiritual, toda distração que tenta nos afastar da tua presença, toda tentativa de esfriar nossa comunhão contigo, Pai. Nós declaramos, o inferno não terá acesso àquilo que pertence ao Senhor, e a nossa vida pertence ao Senhor, a vida dos nossos filhos, da nossa família pertence ao Senhor, da nossa casa pertence ao Senhor. Toda obra preparada contra nossa família, nossos filhos, casamento, nosso ministério, nossa saúde emocional, nossa vida espiritual, seja frustrada agora, em nome de Jesus. Pela autoridade do nome poderoso de Jesus. Caia por terra todo levante, toda obra preparada. Pai, levanta dentro de nós, Senhor, discernimento espiritual, maturidade, firmeza, autoridade, Senhor. Levanta dentro de nós, Pai, santidade, intimidade contigo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós não queremos apenas, Senhor, sobreviver espiritualmente, Senhor. Nós queremos permanecer posicionados em Ti, Pai. Ensina-nos a guerrear, guiados pelo Espírito Santo. Ensina-nos a lutar sem perder a paz, Pai. Ensina-nos a permanecer firmes, Senhor, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio aos problemas do nosso dia a dia, mesmo em meio às guerras que viemos enfrentando, Senhor. Envia teus anjos ao redor da casa de cada pessoa aqui, Pai. Da casa de que cada um está representando aqui, Pai. Que haja proteção sobre as portas, sobre os quartos, sobre os caminhos, sobre os sonhos, sobre a mente, sobre o sono, sobre as decisões. Em nome de Jesus, que toda atmosfera pesada seja removida agora,
pela autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos paz sobre essa casa. Nós declaramos paz sobre essa mente que está aqui agora, sobre nossas emoções, sobre nosso espírito, porque o Senhor não nos deu o espírito de medo, mas de ousadia, de poder, de amor, de moderação. Pai, reacende agora o fogo espiritual que estava apagando, Senhor. Traz de volta a fome, Pai, pela tua palavra, o prazer de orar a Bíblia, Senhor. Hoje os teus filhos falaram, Pai, que muitos nem leem a Bíblia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, traz de volta o prazer pela oração, a paixão pela tua presença, a sensibilidade ao Espírito Santo. Levanta aqui, Senhor, guerreiros espirituais. Levanta pessoas firmes, cheias de verdade. Pessoas que não negociam santidade de maneira nenhuma. Pessoas guiadas pelo teu Espírito Santo. Nós declaramos que não seremos dominados pelo medo, não seremos vencidos pelo cansado, não seremos vencidos pela confusão, não seremos vencidos nem abandonaremos o nosso propósito, Pai, porque maior é o Senhor que está em nós. Toda voz do inferno que está em nós, que está ao nosso derredor, nós cancelamos agora e nós dizemos: você não vai conseguir. Seja silenciada agora em nome de Jesus. Seja silenciada agora em nome de Jesus. Nós pertencemos ao Senhor. A nossa casa pertence ao Senhor. A nossa mente, nosso futuro pertencem ao Senhor. Senhor, eu quero orar, Pai. Eu quero clamar, Pai, pela vida de todas as pessoas que estão aqui, Senhor. Pela vida da Andresa, da Deise, da Edma, da Eliane, do Evandro, da Josiane Neres, da Josiane Souza, da Kelly, da Landa, da Marjorie, da Melanie, da Nair, da Poliana, da Rayane, da Silvana, da Stephanie, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir por todas as áreas, Pai, dessas pessoas aqui, Senhor. Eu quero te pedir, Pai, pelo casamento de cada uma aqui, Senhor. Onde tem esposo com vício de bebida, de droga, de pornografia, de promiscuidade, de masturbação. Bata em retirada agora todo espírito que age nessa família, nessa casa. Senhor, toca nos teus filhos. Toca nos teus filhos, Pai, para que eles possam pegar uma bebida e tomar nojo, que eles possam abrir a visão espiritual, que o Senhor possa abrir a visão espiritual deles, para que, se for dessa forma, a alma deles serem salva, Senhor, que seja, mas que o Senhor possa trazê-los, Pai, para perto de Ti, Senhor. Nós clamamos, Senhor, que eles tenham um encontro pessoal contigo, Pai. Tira todo o vício, Senhor. Tira todo esposo que tem indiferença com a esposa, que não trata com amor, com carinho, que trata com frieza, que trata falando de coisas passadas, que mexe com o emocional, que coloca a autoestima lá embaixo. Pai, em nome de Jesus, entra nesses lares agora, Senhor. Traz união, traz respeito, traz compreensão para cada família aqui. Reacende o amor, reacende a compreensão, a cumplicidade, Pai, o respeito, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir também pelas esposas, aquelas esposas rixosas, que só brigam, que só reclamam, que só murmuram, em nome de Jesus Cristo. Toca nessas mulheres agora, para que elas possam compreender, Senhor, para que elas possam entender, Pai, que uma mulher cheia da presença do Espírito Santo não reage dessa forma. Dê para elas a estratégia que elas precisam. Dê para elas as estratégias que elas precisam para elas aprenderem a silenciar, para elas aprenderem a usar armas espirituais e não carnais. Não é no grito, não é com mau humor, não é com bico, não é com cara de chobas que vai resolver. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, entra nesses lares, Pai. Senhor, toca nos filhos, toca em todos os filhos, Pai. Os filhos rebeldes, os filhos desobedientes, os filhos insensíveis, os filhos que não têm mais carinho e amor com os pais, os filhos que tratam os pais com indiferença, com frieza.
Os filhos que acham que não precisam de nada e de ninguém. Senhor, coloca a tua presença, a presença do teu Espírito Santo, no quarto deles, na cama deles. Senhor, coloca eles sensíveis ao agir do Espírito Santo. Só o teu Espírito, Senhor, pode tocar, pode agir, só o teu Espírito pode fazer, Pai. Em nome de Jesus, dê obediência, dê honra para os pais. Traz amigos do céu, apresenta para eles amigos do céu, Senhor. Tira as amizades tóxicas, as amizades invejosas, as amizades que não faz parte, Senhor, do céu, que não faz parte do propósito deles, Pai, em nome de Jesus Cristo. Apresenta, Senhor, pessoas alinhadas, Pai, que possam, Senhor, ajudar, Senhor, a eles aproximarem mais da tua presença, em nome de Jesus. Coloca os anjos ao redor das pessoas que a gente ama, Pai, protegendo, Senhor, livrando de todo perigo, Senhor, de todo assalto, de todo acidente, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te peço pela área física, por cura, Senhor. Eu te peço por cura aqui, Pai, pelos teus filhos, Senhor, por toda dor, Pai, que eles estão sentindo, que eles vêm sentindo, por toda doença, por toda enfermidade, que todo espírito de enfermidade bata em retirada pela autoridade do nome de Jesus. O Senhor é o Deus que cura, é o nosso Pai, é o nosso Deus que manda. Nós somos do Senhor, nós queremos a cura. Senhor, faz a tua obra em nós conforme a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos por aquelas pessoas que a gente ama. Pessoal, fala o nome dos seus pais, das pessoas que vocês precisam, que vocês vêm orando, que vocês vêm clamando nesse tempo, amém? Senhor, tira toda a incredulidade dessas pessoas. Tira toda a frieza espiritual. Tira toda a cegueira espiritual. Tira toda idolatria. Nós cancelamos, nós repreendemos toda oração que vem para a nossa vida, que não é no teu nome, Senhor. Nós repreendemos, nós anulamos, nós cancelamos, nós destruímos, em nome de Jesus, toda oração que vem para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, que não seja no nome de Jesus. Toda oração de idolatria está cancelada em nome de Jesus. Senhor, eu te peço pela área espiritual deles, se tem alguma coisa atrapalhando, Pai, atrapalhando o andar, bloqueando a vida dos teus filhos em qualquer área, Senhor. Age com o teu poder, Senhor. Age com o teu poder, Pai. Dê discernimento para os teus filhos, clareza para os teus filhos, em nome de Jesus. Eu quero pedir pelo trabalho, Pai, que as pessoas aqui possam ter novas oportunidades de trabalho, trabalhos que elas amam fazer, trabalhos que elas se sintam felizes, trabalham que elas sintam necessárias, produtivas, em nome de Jesus. Senhor, tira daquilo que não é o propósito dessa pessoa, Pai. Apresenta novas oportunidades, aumenta o salário, coloca as coisas em ordens, Pai, em nome de Jesus. Dê oportunidade, Senhor, de subir de cargo, de aumento, dê oportunidade de renda extra, dê criatividades para novos negócios, filhos que não podem trabalhar, pessoas que não podem trabalhar fora por causa dos filhos. Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Em nome do Senhor Jesus. Entra, Pai. Faz a obra, Senhor. Faz a obra, Pai, que eles possam, Pai, ter as portas abertas, ter a conexão certas. Traz os clientes para aquelas pessoas que têm os seus próprios negócios. Abra as portas, coloca no caminho as conexões assertivas, Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, pela área sentimental e emocional. Pai, cura toda ferida da alma, Senhor. Cura toda ansiedade, toda tristeza, cura toda solidão, tudo aquilo, Senhor, que não provém do Espírito Santo, que não provém de ti, Pai. Afasta, Senhor, cura, Senhor, traz a estratégia para essa pessoa, se é, Pai, que elas precisam, Senhor.
de um psiquiatra, de um terapeuta, de uma ajuda, que elas possam ter a humildade de pedir ajuda, que elas possam ter a humildade de procurar uma pessoa, mas que elas possam resolver, Pai. Que elas não tenham orgulho, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero te pedir, Pai, pela área financeira. Pai, abre as portas. Restitui tudo o que foi roubado, Pai. Tudo que foi roubado de advogado, tudo que foi roubado de pessoas que nos enganaram, tudo que foi roubado no tempo da ignorância, tudo que foi roubado, Senhor, restitui em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós não queremos desejar mal para ninguém que nos roubou, mas que seja feita a tua justiça. Nós só queremos que o Senhor possa nos restituir, Pai, em nome do Senhor Jesus. Restitui tudo que nós perdemos também, Senhor, que aplicamos errado no tempo da ignorância, no tempo que nós não conhecíamos, que nós não honrávamos, porque nós não tínhamos o conhecimento. Nos perdoa, Pai. Nós te pedimos perdão, Senhor. Perdão pela falta de honra, Pai. Perdão, Senhor, pela desobediência. De devolver o que não é nosso e o que é teu, Pai. De pegar um dinheiro que é teu, Pai, e nunca devolver. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir pela área intelectual. Faça com que teus filhos tenham vontade de ler a palavra. Faça com que teus filhos tenham vontade de buscar conhecimento, de ler livro, de procurar aprendizado, em nome de Jesus. Senhor, eu selo esse momento, eu peço pelo propósito de cada uma aqui nesses 10 dias. Hoje é o nosso penúltimo dia, Senhor, e eu peço pelo propósito individual de cada um. Que o Senhor possa dar a resposta que cada um vem buscando nesses dias aqui. E eu selo esse momento, Pai. Eu selo essa oração. Eu selo nossas vidas, nossa família, nossos filhos, nosso propósito, nossa mente, nosso coração. Eu selo, Pai, todas as áreas da nossa vida, Senhor, com o sangue poderoso do Cordeiro. Com o sangue poderoso do Cordeiro. O sangue de Jesus nos cobre, nos protege, nos purifica, nos guarda, nos livra de todo mal. Nós declaramos que nenhuma força das trevas prevalecerá contra aqueles que estão escondidos em Cristo. E em unidade aqui, nós proclamamos: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo reina sobre nossas vidas, Jesus Cristo é nossa fortaleza, e nós permaneceremos firmes até o fim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.